Só que a verdade encarnada estava sobre Pilatos, na frente dele. Só que o interessante, continuar da mensagem do versículo, vai dizer que Pilatos ele faz a pergunta, e porém Pilatos ele não deixa Jesus responder a verdade. Ele simplesmente se afasta e vai se ver com os judeus, com os príncipes da lei. Glória a Deus, aleluia. Mas quando se fala da verdade, irmãos, algo começou a queimar meu coração. Porque Pilatos ele poderia ter uma oportunidade e de repente mudar aquela história. Porque Filo de Alexandria, um grande pensador grego, ele escreve que Pilatos era um homem cruel, um homem sanguinário, um homem que não tinha caráter. Simplesmente ele fazia aquilo que dava vontade. Mas porém, como tinha César, ele tinha medo, que era superior, e era onde travava eles algumas limitações que eles não poderiam fazer com os judeus. Mas uma coisa que é interessante também que Roma tinha é que eles respeitavam os costumes daquele povo. Só que interessante, irmãos, que a história todos conhecem, que o próprio judeus, homens da lei, eles armaram contra Jesus. O Judas traiu e foi levado ele agora para os príncipes, para os doutores da lei, e ali interroga Anás, depois Caifás, e ali decide levar para Pilatos. E Pilatos começa agora a interrogar Jesus. Resumindo, irmãos, não quero fadigar, quero chegar aqui no ponto da mensagem. Que Pilatos agora nessa interrogação, ele começa a perguntar: você é o rei? E Jesus, com simplicidade no seu olhar, e ele responde, Pilatos. Mas mesmo ele respondendo que ele é rei, mas ele não está oferecendo nada para Roma, nenhum perigo para Roma. E Pilatos entende isso. E Pilatos, nessa conversa com ele, começa a entender que essa perseguição com Jesus já era um lado pessoal, com os doutores da lei e com Jesus. Jesus estava atrapalhando, no caso, o seu ministério daqueles homens, que a qual eles pregavam, a qual eles faziam tudo aquilo em nome de Deus, mas em benefício próprio. Glória a Deus, aleluia. E ali nessa interrogação, vai chamando a atenção de Pilatos, e Pilatos vê que não tem nada que pode julgar Jesus, condenar Jesus. E nessa conversa, Pilatos pergunta: que é a verdade? Glória a Deus, aleluia. E é aqui que eu quero falar, irmãos. E quando fala de verdade, irmãos, está falando de mudança, está falando de caráter, de princípio, de valores. E quando se fala da verdade, me lembra de Jairo. Desculpe, irmãos. Glória a Deus, aleluia. De Zaqueu. E Zaqueu, irmãos, era um homem que era republicano, cobrava imposto, trabalhava para os romanos, porém era judeu. Conhecia o seu costume dos judeus, conhecia a sua origem, conhecia o que era a verdade, porém ele fazia tudo aquilo que era errado. E muitas das vezes estamos vivendo desta forma. Sabemos que conhecemos a verdade, porém queremos fazer o errado. Queremos viver no errado. Quem sabe nessa noite, você que está aqui, está precisando de uma transformação. Porque a Bíblia diz que Zaqueu, apesar de ele conhecer a verdade, ele fazia o errado. Porém, um belo dia, a Bíblia diz que Jesus estava entrando em Jericó. E ele ouviu que Jesus estava entrando em Jericó. Porém, ele entendeu que a verdade estava entrando. E agora o errado começa a pensar:
o confronto entre a verdade e o errado. E quem sabe você está vivenciando isso, irmão. Você está fazendo as coisas erradas, mas você sabe qual é a verdade. Mas você sabe que as coisas erradas vão te trazer consequências para a tua vida. Porém, você quer continuar no errado. Quem sabe Deus te trouxe aqui nessa noite para que você venha se consertar, para que você venha viver a verdade. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Sabemos, irmãos, por mais que nós somos cristãos, mas muitas das vezes achamos que estamos salvos, achamos que somos o santarrão, porém a sua vida está toda errada. Mas o seu eu, assim como Pilatos não deixou Jesus dizer a verdade, nós damos as costas para a verdade e continuamos fazendo aquilo que é errado. Oh, bendito! E na verdade você está achando que está fazendo a vontade do Pai, porém você está indo caminho ao abismo, ao inferno. Meu Deus! Mas quem sabe dessa noite, Deus te trouxe aqui para você refletir que o Evangelho é uma coisa séria, que o Evangelho não é de brincadeira. Mas muitos estão brincando no Evangelho porque não querem mudar seu comportamento, não querem mudar as suas atitudes. Olha para o irmão, não consegue perdoar. Eu nunca vi você entrar numa igreja ou você falar com o irmão e você sorrir para ele na falsidade. Que mudança e transformação é essa, irmão? Que evangelho é esse que nós estamos vivendo? Não consigo sentar do lado do meu irmão. Não consigo mudar meu caráter, meus princípios. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Pilatos deu as costas, ele não ouviu, ele fez a pergunta certa, porém tomou a atitude errada. E muitos estão fazendo essa pergunta, qual é a verdade? Aleluia. Muitos, todo ser humano, ele questiona essa pergunta. Ele se questiona a si próprio. Qual é a verdade? Mas quando a verdade aparece, você não quer seguir a verdade. Santo de batalha. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus! O Espírito Santo de Deus. Aleluia! Mas a Bíblia diz que quando a verdade estava entrando, eu creio que houve um conflito entre Zaqueu, a verdade e o errado. Mas só que Zaqueu venceu o seu eu. Meu Deus! A Bíblia diz que ele correu e foi atrás da verdade. A Bíblia diz, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele aprendeu com Gamaliel. Era um homem estudado, estava com romanos, tinha cidadania romana, porém a sua identidade era judeu. Ele sabia da verdade, porém estava cego, não queria enxergar a verdade. E a Bíblia diz que ele começa agora a perseguir os cristãos. Só que agora, quando ele vai perseguir para Damasco os cristãos, quem aparece para ele? A verdade. Glória a Deus, aleluia. O que a verdade fez? Tirou as escamas dos olhos de Paulo e se tornou um grande homem da igreja primitiva. Aleluia. Eu não sei o que tem te atrapalhado, se as escamas dos seus olhos ou é seu eu. Mas está na hora de você agora tomar uma decisão. Porque o inferno está próximo. E muitas das vezes falamos, Jesus está voltando, mas muitos estão próximos do inferno e não estão sabendo. Meu Deus! Mudança de caráter, Meu Deus. princípios, Aleluia. é saber o que eu quero. Que evangelho você vive? Aonde você demonstra o evangelho, você dizer que você andar do lado do seu irmão, mas com falsidade com o teu irmão. Deus Santo Poderoso. Aonde diz o evangelho que eu tenho que orar pelo meu inimigo morrer? Vamos despertar, irmão. Jesus está voltando. E qual é a verdade que você está vivendo? Qual é
verdade que você está vivenciando. Com certeza, eu pai, se a minha filha ela tem uma briga com um amiguinho ou com uma amiga, eu vou atrás dela e vou procurar saber qual é a verdade. Conta para mim a verdade. Porque aí eu vou poder defender ou vou corrigir. É isso que Jesus quer fazer, irmãos. Quando você fica fingindo que sabe da verdade e fica desviando da verdade, seu caminho vai continuar indo para o inferno. Mas fala tanto de inferno, lê a Bíblia. Lê a Bíblia. E se Jesus voltasse agora, você vai? Será que você está com a verdade? Deus. Papai querido. Ou está fazendo o que vem Pilato? A verdade está vindo e você está dando as coisas. A pergunta que Pilatos faz: qual é a verdade? A Bíblia diz que Nicodemos, um príncipe dos judeus, grande doutor da lei, a Bíblia diz que ele vai atrás de Jesus à noite, ele vai escondido, para que ninguém pudesse ver ele. E quando ele chega diante de Jesus, ele começa a dialogar. E Jesus fala para ele: tem que nascer de novo. E ele para. Não entendi. Em verdade eu te digo: aquele que não nascer de novo não vai ver o reino de Deus. Glória a Deus, aleluia. Nicodemos, ele para, um grande conhecedor das Escrituras, mas ele não estava entendendo o que Jesus estava falando. Porém, como pode eu, velho, entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Imagina Jesus olhando para ele, dando aquele sorriso e falando: em verdade te digo, aquele que nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Duas coisas que me chamam a atenção: que você não vai ver o reino de Deus, e na segunda Jesus fala que você não vai entrar no reino de Deus. Será que está faltando você nascer de novo? Deus. Será que aquele nascimento que foi lindo, que quando você estava naquele primeiro amor, que você pulava, você cantava, que você andava e pregava a palavra, as pessoas olhavam para você e viam Cristo? Quer falar de Cristo? Deixa eu olhar para você, as suas atitudes. Não é isso, Vânia? Meu Deus, essa atitude. Não adianta eu falar. Eu posso falar muito, Jesus. até bem. Posso pegar o microfone e dar para pessoas que vão falar aqui com palavras. Mas atitude. Como você está vivendo? Glória a Deus. Nicodemos, ele só queria saber a verdade. Mas quando ele saiu dali, ele ficou com esse ponto de interrogação ainda. Mas eu creio que é um homem que se converteu, porque ele entendeu a verdade. Quem sabe nessa noite está na hora de você: poxa, mas eu sou cristão, eu tenho tantos anos de igreja. Amém, irmãos? Mas como está a sua vida? Como estão as suas atitudes? Como está você diante da tua família, dos seus amigos, dos teus vizinhos, do seu trabalho? Como elas te veem? Aí tem pessoas que falam assim, que eu acho que eu não concordo. Você não tem que esquentar que as pessoas falam, não. Deus tem que olhar para você. Errado. Errado. Não pensa desse jeito. Está errado. Eu tenho que me preocupar como as pessoas me olham. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Se Cristo vive em mim, você tem que olhar para mim, tem que ver Cristo. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Jesus. Deus, aleluia. Jesus está tratando nesta noite. Meu Deus. Quando eu estava à tarde, o Senhor me visitou nessa noite, nessa tarde. E ali eu comecei a chorar, irmão. Meu Deus.